Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Eu sou Elias Costa e venho aqui com você recordar mais um grande momento do Campeonato Brasileiro. E desta vez vamos falar do Campeonato Brasileiro de 1980. Isso mesmo, você lembra quantos times participaram da competição? Quais foram as semifinais? A grande final? É o que nós vamos recordar agora. O Campeonato Brasileiro ou Taça de Ouro de 1980 foi disputado por 44 clubes. 40 equipes foram divididas em 4 grupos, jogando entre si em turno e retorno, classificando os 7 primeiros de cada chave. Os 28 clubes classificados juntaram-se aos 4 times classificados na Taça de Prata. Na segunda fase, as 32 equipes foram divididas em 8 grupos, classificando os 2 primeiros de cada chave para a fase seguinte. Na terceira etapa da competição, os 16 times classificados foram distribuídos em 4 grupos, passando para as semifinais os melhores de cada chave. Atlético Mineiro, Internacional, Coritiba e Flamengo foram semifinalistas. O Flamengo eliminou o Coritiba. O rubro-negro venceu a primeira partida por 2-0, 2 gols de Zico, em pleno Couto Pereira. Já no jogo de volta, no Maracanã, 4-3 para a equipe carioca. Na outra semifinal, o Atlético Mineiro passou pelo Internacional. No primeiro jogo, empate em 1-1 no estádio do Mineirão. Já na partida de volta, no Beira-Rio, o Atlético fez 3-0, sem tomar conhecimento do então tricampeão nacional. Cariocas e mineiros decidiriam a competição. No primeiro confronto, no Mineirão, o Galo venceu por 1-0, gol de Reinaldo. Já no jogo de volta, com o Maracanã lotado, um jogo emocionante. O Flamengo venceu por 3-2. O Flamengo saiu na frente com gol de Nunes. Em seguida, o Atlético empatou com Reinaldo. O rubro-negro fez 2-1 com Zico, mas Reinaldo outra vez empatava o jogo para os mineiros. No final da partida, Nunes fez 3-2 e fez explodir o Maracanã lotado. O Flamengo foi campeão brasileiro disputando 22 jogos, com 14 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. O rubro-negro fez 46 gols e tomou 20. O artilheiro da equipe e da competição foi Zico, que fez 21 gols. Mas antes de anunciar o nosso convidado e quem vai nos ajudar a recordar esse grande momento, peço para você, hein? Se inscreva no Brazuca Esporte Clube e curta os vídeos com grandes momentos e curiosidades sobre o futebol brasileiro, tá bom? E quem vai nos ajudar a recordar esse grande momento do futebol brasileiro e do Flamengo é um grande ídolo rubro-negro. Estou falando do Deus da raça, o zagueiro Rondinelli. Tudo bem, Rondinelli? Muito obrigado por atender o Brazuca. Valeu, galera da Brazuca, toda a nação rubro-negra. A você, meu querido Elias, é um prazer enorme a gente voltar ao nosso passado de grandes glórias e falar especificamente do que você está abordando aí, do primeiro campeonato brasileiro de 1980. É uma grata satisfação e nós estamos aí para prestigiar seu canal. Faltei com você algumas vezes, mas por alguns motivos pessoais, mas nós estamos aí hoje para a gente bater um papo e relembrar de toda aquela geração Zico e principalmente de vocês, 12º jogadores, que nos davam energia, nos mandavam atmosfera 1000 para realizar o que nós realizamos. E que geração, né, Rondinelli? Para começar a nossa conversa, Rondinelli, como é que começou a se formar essa geração de ouro histórica do Flamengo? E como é que você chegou no Flamengo, nas categorias de base? Enfim, conta um pouco da sua história, a sua chegada no Flamengo. Olha, eu saí do interior de São Paulo, né, onde eu me encontro hoje, que é minha terra natal. Tenho, lógico, uma residência também em Cabo Frio, que vou a miúdo, até por causa dessa pandemia que nos afastou da vivência dentro de normalidade. Então, o que me faz retornar às minhas origens por uma precaução, por algumas situações
que essa pandemia, sempre em ponto de interrogação, a gente fica duvidoso. Mas saí daqui de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, ligado aqui a sul de Minas, uma cidade de referência é Poços de Caldas, e com meus 14 anos de idade, me encontrando com Cantarelli, que foi um dos grandes arqueiros, um dos grandes goleiros, uma das grandes amizades que eu colhi através dessa profissão. Nós nos juntando com o nosso querido Arthur Antunes Coimbra, o Zico, Vanderlei Luxemburgo, o Dudu, irmão de Fio, nosso saudosíssimo Geraldo Cleófas Dias Alves, o Geraldo Assoviador, citei o Vanderlei, logo após o Júnior Capacete, Jaime, um dos maiores zagueiros que eu pude ter a oportunidade de jogar ao lado, ali não só na base do Flamengo, como também no profissional, Fidelis, enfim, eu peço perdão àqueles que eu não consigo citar o nome, porque a cabeça hoje já está tipo assim, cuidado com Alzheimer. Então, a gente fala, e quero que esses que não foram citados, Júlio César de Niterói, o nosso querido Júlio César Orighelli, que veio depois dessa nossa geração, que é o Tita, o Adílio, o Andrade, então, tantos outros que fizeram com que o Flamengo lançasse uma sigla, Elias, craque o Flamengo fazia em casa. Então, essa foi uma das grandes marcas que essa geração Zico deixou em conquistas, não só a nível de Brasil, mas abrindo mercado na Europa. E eu, como eu disse a você, saí do interior de São Paulo, levado por um sergipano, já saudoso, Antônio Rodrigues de Melo, vulgo Velau, que jogou no Flamengo na década de 40, parece que no primeiro acho que o primeiro tricampeonato, de 43, 44, 45, né? E daquela época de Bria, Biguá, Bria Jaime, o nosso saudoso Modesto Bria foi nosso treinador na base, nós trabalhamos ali com José Nogueira, com Jobé, também um baita de um lateral esquerdo que passou pelo Flamengo, Walter Miralha, Nilton Carnegal, tudo ex-profissionais que nos deram o encaminhamento para a gente ter os valores do que representava essa sigla aqui, Clube de Regatas do Flamengo. Então, o início foi exatamente nos juntarmos a essa geração Zico, né? Aí depois aparece Nunes, o artilheiro das decisões, como tantos outros que também nos proporcionaram ganhar o bicampeonato de juvenil e seguiram, logicamente, para outros clubes, outros caminhos. Mas isso foi o início da minha carreira, o início da carreira do Rondinelli. E o interessante, né, Rondinelli, que boa parte dessa base, desses nomes que você destacou, conseguiram chegar ao profissional e chegaram juntos, né? Na mesma. Exatamente. Foi por tudo que você acaba de citar, eu, Vanderlei, Geraldo, nós participamos da primeira seleção amadora, que naquela época falava seleção amadora, hoje se fala seleção sub-18, sub-17, e por aí vai, sub-20. Então, dentro dessa exposição toda, nós conseguimos colocar diversos jogadores, não só na iniciação dessa geração Zico, no próprio Flamengo, aonde fomos depois consagrados com o primeiro campeonato de 78, depois teve um especial em 79, aí o outro campeonato em cima,
que nós nos tornamos tricampeões. Então, essa geração tem um valor incomensurável. Juntamente também, a gente não pode deixar de citar com o que a gente diz na gíria popular da cozinha. O que era a cozinha em si? Eram os mordomos que trabalhavam na concentração, né? Eram os roupeiros. Eu vou lembrar de alguns nomes: Ferrugem, o Babão, o Aniceto, que foi o início, Mestre Lua, que era chamado também ali na divisão de base, também no profissional. Então, todas essas pessoas fizeram com que a união fosse estritamente voltada para essas conquistas. A gente lembra do departamento médico, o doutor José Pitarto, o doutor Célio Coteca, doutor Paulo Pincas, Fisma, tantos outros ali, né? Enfermeiro Serginho, massagista Luiz Borracha, Isaías e tantos outros. Eu estou colocando esse que a gente tem como lembrança pelo nome, mas tenho certeza que, através desses que eu citei, também tinham outros que não me vêm à memória, mas fizeram parte desse grande grupo selecionável em todos os setores. A gente começa a falar lógico, eu cheguei no Flamengo, a presidência era do André Richer. Logo depois da presidência de André Richer veio o Hélio Maurício. Mas esse foi um nome marcado para a história do Flamengo, Márcio Braga. Porque, através de Márcio Braga, ele implantou uma filosofia de trabalho, uma filosofia de respeito a essa entidade, para que todos nós chegássemos aonde nós chegamos. Maravilha. E antes de conquistar o Brasil, o Flamengo tinha que conquistar o Estado, tomar conta da aldeia, de casa. E tem um ano importantíssimo, uma conquista importantíssima, 1978, onde você tem uma participação muito especial. Afinal, contra o Vasco. Relembra um pouco para nós esse título carioca, antes de falarmos da conquista do brasileiro. É verdade, Elias. Então, falando desse gol, a gente rebobina o filme e vai buscar essa geração Zico, das quais eu citei todos os nomes, né? A maioria dos nomes, até peço perdão se me falha a memória de algum nome, porque eram tantos os valores que foram realmente feitos ali, junto à base e depois ao profissional, para chegarmos a esse gol de 1978. Porque foi exatamente com esse gol que eu tive, né, o privilégio de ser escolhido por Deus. Se tivesse sido qualquer um outro, também era escolhido por Deus, mas eu tive o privilégio de dar a confirmação dessa geração Zico, através desse gol, para nós termos exatamente as oportunidades que essa sigla nos proporcionou em anos vindouros. Porque, através de 78, como eu já frisei, nós fomos buscar um tricampeonato. Através do tricampeonato, a gente foi buscar o primeiro campeonato brasileiro. Dali, eu também participei da primeira, segunda fase da conquista da Libertadores. E culminou com, eu já não participando, com o Mundial contra o Liverpool no Japão. Então, realmente é uma lembrança muito valorosa, muito honrosa, muito orgulhosa para quem tenha participado desta geração Zico. E você lembra do lance do gol? Olha, eu lembro de dois momentos marcantes. Eu vivi naquela época
do jogo em si e desse campeonato, o inferno para depois viver o céu. Eu falo isso porque quando o Roberto é lançado, se vão buscar o videotape desse jogo, ele é lançado ali pela meia direita e eu tento interceptar uma bola por ele, dando sequência na jogada. Nisso que eu tento adivinhar, ele me dá uma boca que ele fica fácil para ele cruzar essa bola. E nesse cruzamento, ele bota o Paulinho, que era o meio-campo, Paulinho e Guina, um meia-esquerda, entrando pelo lado esquerdo, de frente com o Cantarelli. E quando ele quer bater nessa bola de primeira, que ele tinha todo o tempo para dominar e até escolher, o Cantarelli, muito inteligente, ele sai na pequena área, fechando o ângulo de batida dele. A sorte que ele tenta encobrir o Cantarelli, mas só que ela bate no famoso tornozelo e vai para a linha de fundo. E eu, logicamente, já sou o primeiro a ser. Como que tu deixa o Roberto? Pô, a habilidade dele, a passada dele é uma coisa também que dentro do jogo tem aquilo. Você vai Sim. ganhar e vai perder. Sim. Mas eu tenho certeza que eu seria... Rondinelli, como é que você deixou o cara ali? Mas a realidade dos fatos, junto à torcida, é exatamente isso. E, graças a Deus, o Paulinho erra a jogada de definição, e daí, 1 minuto depois, acontece o lance do escanteio, que você vai lá buscar no videotape, vai buscar o jogo, você vê que o Júnior cruza essa bola, o nosso saudoso Manguito mete essa bola para o Júnior, para o Tita abre para o Júnior alça essa bola dentro da área e o Zico vem pelo lado direito fechando. E o Marco Antônio, talvez, né, ele pudesse dominar essa bola e querer sair jogando, mas por que ele não faz isso? Porque ele está sendo acossado pelo nosso ídolo, pelo nosso querido Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico. Ninguém vai dar um mole, né? Pô, se eu erro aqui, o Galo pega, sabe? O Zico, com toda a inteligência, a versatilidade, a leitura que ele faz com que a gente raciocine, ele simplesmente, porque faltava, se não me engano, 3 ou 4 minutos para a batida do escanteio, naquela época não tinha prorrogação, dava o tempo normal, acabava. Aí um saudoso fotógrafo flamenguista, apaixonado, nosso querido uruguaio, Tchê, joga essa bola e fala: Dico, core, tá nos finais, né? Aí Zico vai e, logicamente, ele sabia, sempre soube, da minha qualidade de impulsão. Os treinamentos sempre foram bem afincos para a gente chegar no melhor de como é um zagueiro, de antecipar, tanto pelo alto quanto embaixo, e ele simplesmente alça essa bola. E quando ele alça essa bola, ele me dá a condição de brigar com os defensores, que era o Orlando, o saudoso, lateral direito, o Abel, o nosso querido Abel, excelente, um excelente ser humano, um baita de um profissional, hoje segue a sua vida, se não me engano, na Suíça como treinador, e tinha o Geraldo, também saudoso, quase zagueiro, e Marco Antônio, que cedeu o escanteio. E eu tenho a felicidade de driblar o Roberto, que ele me acompanhava sempre quando eu ia aos escanteios, e nisso eu tenho a condição todinha, a minha feição, de cair de frente com a bola e, na corrida, eu ter uma impulsão melhor, ou até no tempo do Abel, mas no tempo exato que eu pego essa bola e consigo cabecear para dentro do gol do Leão. E aquilo ali foi realmente um marco histórico, onde nós tivemos o privilégio de começar a arrancada dessa geração Zico
e escrever uma história maravilhosa dentro do clube. Junto com esses 12º jogadores que nós sempre tivemos a honra de estar nos prestigiando, que são esses torcedores, que são vocês, né, que sempre nos apoiaram e nos deram, tanto em todo o momento, tanto no empate, tanto numa derrota, mas uma equipe como aquela da geração Zico deixou uma marca de vitórias assim incomensurável. Sensacional. Depois desse tricampeonato carioca, aí sim, aí campeonato brasileiro, o Flamengo não tinha um título nacional, a sua década de 70 chegando perto em algumas ocasiões, mas não conquistando a competição. Tinha essa cobrança no grupo interna, essa cobrança interna que tinha que ser conquistado o Campeonato Brasileiro. Como é que você lembra do início da competição? Um campeonato dificílimo, principalmente na época, né? Por exemplo, tinha um Inter tricampeão, tinha Santos, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, só time em iguais condições. Entendeu, Elias? Então, a nossa vontade de tudo aquilo que a gente já tinha deixado como marca, um tricampeonato, faltava o quê? Você conquistar o Brasil. Porque nesse tricampeonato, há de se lembrar que o Flamengo começou a ser lembrado lá na Europa. Que nós saímos do Brasil sempre no mês de agosto, entre o campeonato estadual e o campeonato que na época era chamado Campeonato Nacional, depois da década de 70, que começou a ser chamado Campeonato Brasileiro. Então, essa marca que nós, né, da geração Zico, queríamos conquistar era o Brasil, porque a Europa, no tricampeonato, a gente já tinha conseguido os torneios que a gente ia disputar, Ramon de Carranza, Santander, Cidade de Nápoles, jogos amistosos na Arábia. Aquilo ali foi abrindo essa marca que o Flamengo tem mundialmente. Eu, cortando um pouco, eu represento e sou convidado, até por essa camisa que eu estou usando aqui, que você está vendo, Fla Westway, New English, eu sou padrinho dessa torcida lá em Boston. Então, como tantos outros jogadores, como o caso do Leandro, o caso do Tita, o próprio Zico, ele é reverenciado mundialmente. Mas nessa ligação de Flamengo com os torcedores, não só no Brasil como fora, todos nós temos esse privilégio hoje de sermos padrinho de consulados e embaixadas. Em Santa Catarina, eu sou padrinho de torcida, em Minas Gerais, eu sou padrinho de torcida, como tantos outros que eu estou acabando de falar para você, Zico, Adílio, Andrade, Júlio César Oligueri, o próprio Leandro, para participarmos dos eventos de tudo aquilo que a gente escreveu dentro do campo, com esses torcedores maravilhosos, com consulados e embaixadas. Isso é muito gratificante, a gente fazer parte dessa sigla, fazendo com que ela cresça mais. Eu já falei em outras lives, em outras oportunidades, que o Flamengo, a hora que tiver tudo dentro de normalidade, Elias, a toda a nação brazuca aí que estão participando conosco, é de que a hora que tiver tudo dentro de normalidade, você pode escrever que eu estou te falando. Com essa equipe que o Flamengo está jogando, com tudo que ele vem conquistando após a geração Zico, pode botar aí na tua live, aí no seu canal Brazuca. Serão mais de 50 milhões de torcedores a nível de Brasil e mundo. Pode escrever no que eu estou falando. Porque, graças a vocês, torcedores,
nós temos esse carinho, esse reconhecimento, não é? Você vê quantos milhões de Arthur tem o primeiro nome. Quantos, vamos aí, 1000 em relação ao nome de Adílio, ao nome de Leandro. O meu nome é sobrenome de minha mãe saudosa, Rondinelli. O meu nome é Antônio José Rondinelli, de minha mãe, e Tobias, de meu pai. E eu tenho hoje essa grata satisfação de receber. Eu recebi um vídeo ontem, ele pode até ouvir, de um médico cardiologista em Cabo Frio, onde eu resido também. Poxa, eu fiquei sabendo através do meu amigo doutor Arturo que você mora aqui em Cabo Frio e eu queria conhecê-lo. E você vai ter um cardiologista aqui a hora que você quiser, porque meus pais deram esse nome de Rondinelli. Entendeu, Elias? Como o caso do Leandro, o caso falei de Adílio, de Andrade, Moser. Uma vez em Minas, eu quero lembrar de uma situação que a gente foi jogar numa cidade em Minas, chamada Oliveira. E essa cidade, nós fomos fazer um jogo comemorativo lá de Master, já era Master já. E aí foi aquela geração Zico, praticamente quase todo mundo. Aí chegou o pai com 3 crianças, 3 garotos, e queria conhecer o pessoal todo e tal. Aí ele chegou e falou assim: pô, o Rondinelli veio, o Leandro veio, o Moser veio. Aí estava todo mundo, estava Andrade, estava Nunes, a galera, né? O Master do Flamengo. Aí Cláudio Adão, enfim, Nunes. Aí o cara falou assim: não, porque eu queria apresentar meus 3 filhos para vocês. Mas não, pode apresentar. Aí estavam os 3 garotinhos, na faixa de 4, 5 anos, 6 anos. Aí vai assim: ó, pergunta o nome deles aí. Como que é seu nome? Né? Aí um dos garotos falou assim: eu chamo Leandro. E você? Eu chamo Rondinelli. E você? Moser. Olha aí. Elias, me arrepia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa gratificante que você deixa pelo teu trabalho na vida terrena. Entende? Então, isso é emocionante, isso é um reconhecimento de tudo aquilo que nós pudemos proporcionar junto a vocês, torcedores, que nos representam da melhor maneira possível, em tudo. É porque vocês marcaram e muito, e vão marcar sempre a vida do Flamengo e dos torcedores para a história, não adianta. Vocês fizeram história. Por isso que tem esse valor imenso. Exato, e você vê que outras modalidades, nós tivemos o prazer de conviver com pessoas, o Tião Mendes era um atletista, um desportista da parte de atletismo, né? Eu vou lembrar de você, de Patrícia Amorim, ela foi presidente do Flamengo, mas era a top na natação. Sim. Entendeu? Nós morávamos na concentração, eu, Cantarelli, Fidelis, aquela galera da década lá de final de 60 e começo de 70, na concentração da Praia do Flamengo 66, a gente conviveu com grandes campeões do remo. Tinha o Deda, já saudoso, tinha um gaúcho, forte pra caramba, eu não me recordo assim o nome principal dele, mas ele era chamado de Montanha, pelo tamanho que ele era. Mas vou lembrar do basquete, Oscar, pegar aquelas garotas que passaram também ajudando o Flamengo a crescer nas modalidades, a família Hipólito, a Leila do voleibol, tantas outras que agora me falha a memória. Hoje a Rebeca, né?
Hoje, Rebeca representando. Você entendeu? Então, olha a grandeza que é essa sigla. Então, tudo isso é para a gente vangloriar cada vez mais. Porque o Flamengo, é lógico, a maior paixão é o futebol. Mas, ao mesmo tempo, ele arrebanha em outras modalidades essas referências que cada vez se agrega mais torcedores de todas as classes sociais. Entende? Eu sempre falei, eu sempre me coloquei um dos maiores respeitos que nós temos que ter é com o torcedor popular. O que os geraldinos faziam conosco para levantar o nosso astral, para nos dar a moral de reverter alguma situação adversa durante o jogo, era uma coisa descomunal. A gente chegava no Maracanã, entrando pelo portão 18 ou pelo portão 2, eles já estavam tudo ali esperando, e gritando o nome, e nos incentivando, para a gente fazer o que fosse melhor. Eu sou muito feliz, muito feliz. Eu sempre, quando cruzo com a galera, quando eu cruzo principalmente com os torcedores, eu falo que nós tivemos o privilégio de dar a arrancada para somar ao que essa sigla tem de torcida no mundo inteiro hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Rondinelli, o Flamengo, até chegar à grande final, tinha apenas uma derrota, que foi em casa, para o Botafogo da Paraíba. O que você se recorda de algum desses jogos, dessa campanha, até chegar à grande final contra o Atlético Mineiro? Então, todos os jogos que nós disputamos nesse Brasileiro de 80, a gente tinha sempre a finalidade de matar o jogo. Isso era uma coisa... E tudo dentro de trabalho que a comissão técnica, liderada pelo nosso querido e saudoso Cláudio Coutinho, o preparador físico José Roberto Francalás, Fernando Soares, o próprio Sebastião Lazzaroni trabalhou na equipe conosco. Então, tinha uma série de elementos capacitados para nos dar condições para a gente chegar onde nós chegamos. Mas todos os jogos realmente foram dificílimos para você romper a barreira dos adversários, como a gente conversou em off. As equipes eram fantásticas. Você pegava o Internacional, era tricampeão brasileiro. Você pegava o São Paulo, estava querendo a mesma situação. O próprio Atlético Mineiro, o Grêmio, era um timaço com Anchieta, era uma referência, né? O Anchieta, Tarciso, saudoso, o ponta-direita, lá do Rio de Janeiro, jogou muito tempo no América, do Rio. Então, todos os clubes tinham uma referência para chegar, querer conquistar. E esse objetivo que a geração Zico buscava era exatamente a confirmação daquilo que a gente tinha feito nas conquistas do tricampeonato. E você se consagrando numa sequência, né, de conquistas dentro do teu estado e logo após você entra no Campeonato Brasileiro e tem o privilégio de conquistá-lo, você começa a ter valores e respeito junto aos adversários, porque todo mundo sempre quis aquilo que o Flamengo buscou, que foi não só porque, vamos citar, após 81, com o Mundial, o São Paulo, se não me engano, ele tinha buscado, acho que o bimundial ou trimundial. Buscou o bi nos anos 90. Logo após o nosso, não é? O time do Tele. O time de Tele Santana. Então, veja como que a rivalidade, né,
e tudo aquilo que os concorrentes, né, queriam para se igualar à equipe do Flamengo. Né? O próprio Corinthians, que é a segunda maior torcida do Brasil, também buscando conquistas memoráveis para manter e tentar ultrapassar a nação rubro-negra. Mas o Flamengo, dentro daquilo que ele sempre se propôs a se valorizar em termos de elenco, eu englobo tudo, viu, Elias? Em relação ao futebol e, atrás disso, as outras modalidades. Então, realmente, a busca desse campeonato de 80, a gente não esmoreceu em nada. A gente colocava que cada jogo era uma final de campeonato. E, através dessa imposição nossa, porque a gente tinha por hábito, Elias, uma coisa bem particular. Todos ou quaisquer desentendimentos que a gente pudesse ter, a gente lavava a roupa suja numa segunda-feira, quando era folga nossa. Se por acaso tivesse, eu me desentendi com o Zico se desentendeu com o Júnior, eu me desentendi com o Cantarelli não sei o quê, eu me coloquei mal. Na segunda-feira, chegava lá, porque, cabeça quente, após jogo, você fica sempre, né? Fica sempre os nervinhos à flor da pele. Aí você já dormiu. Na segunda-feira nós tínhamos por hábito fazer um churrasco. Eram só os jogadores e mais algumas pessoas da comissão. Que não era um grupo fechado, mas a comissão que fazia parte era uma comissão. Não, nós vamos estar juntos para ter, não é, para ter os ponderamentos, para a gente não deixar a coisa chegar pior do que tinha ocorrido, às vezes, de um desentendimento. Sim. Então, a segunda-feira era exatamente para a gente lavar a alma. Né? E como é que era? Pois é, tinha boa parte do grupo era oriunda das categorias de base. Exatamente. E como é que era a integração com os jogadores que chegavam de fora, por exemplo? Paulo César Carpegiani, que era consagrado no Internacional. Exato, olha só, vamos lá. Quando vem Raul, goleiro, que foi contratado uma espinha dorsal, eu vou te lembrar. Raul, Carpegiani e Cláudio Adão. Cláudio Adão. Aí, então, veja bem, eles vieram com as experiências deles, por onde o Raul consagrado, lá no Cruzeiro. O nosso querido, como se dizia lá na época, o nosso querido Vanderleia, que ele jogava lá no Cruzeiro com a camisa toda com pomos amarela, exatamente, mas uma figura humana espetacular. Um beijo no teu coração, Raul. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Carpegiani, com uma experiência inconteste. Sempre capitão do time, dirigido pelo saudoso Minelli, jogando ali com Batista, com Cláudio Miro, Valdomiro, Manga, um baita de um goleiro, um goleiraço. Então, Cláudio Adão teve o privilégio de jogar com a maior fera, nosso querido Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Então, todos esses agregaram a nós, né, as experiências para que a gente tivesse o quê? Tranquilidade na hora que a coisa, o caldeirão podia estar fervendo, por tudo aquilo que eles vivenciaram. Então, eles foram de suma importância para dar um equilíbrio a esse grupo que estava começando a se formar lá na Gávea. Eles foram muito, muito, mas muito importantes nesse crescimento nosso e faziam parte dessas reuniões. Né? A gente não pode deixar de lembrar do Beriquinha, um
um volante que veio lá da Bahia, junto com o Dendê, entendeu? Bravo, de uma disposição assim, para impor respeito ali na zona de defesa nossa, sempre dando o primeiro combate para sobrar para nós zagueiro. Então, a gente teve uma seleção de jogadores, Alberto Leguelé, Osni, ponta direita, que veio lá do Vitória da Bahia, entendeu? Pessoas, o Toninho Guerreiro, que nós tivemos o privilégio, jogou com o Pelé muito tempo no Santos, né? Então, essas pessoas, Elias, e a todos que estão nos assistindo pelo canal Brazuca, eles deram para a gente uma segurança para essa caminhada memorável de conquista. Todos eles somaram, dentro das suas experiências, coisas que foram conquistadas dessa maneira como você me fez a pergunta. Como que foi a adaptação de fulano? Só soma. Divergências, como eu já citei lá atrás, vai existir. É um esporte coletivo, não é? Agora, você tem que ter o bom senso, tem que ter a cabeça bem fresca, bem fria, para aceitar a opinião do outro. E hoje a gente tem, por todas essas conquistas, por tudo isso que Papai do Céu nos proporciona estarmos aqui na vida terrena, a gente se cruza. Eu posso ficar 10, 15, 20 anos sem cruzar, mas na minha mente eu os tenho com maior amor e gratidão. Se eu ficar, como eu estou dizendo, eu vou cruzar com o Júnior, eu vou lá, vou beijar o rosto dele e vice-versa. Eu vou cruzar com o Zico e vice-versa. O Tita, a mesma coisa. Entendeu? A gente tem uma coisa de irmandade, de respeito que foi criado dentro dessa geração Zico. Carpegiani é a mesma coisa. Mas no meio desse bolo todo do campeonato, quase teve uma contratação que ia abalar as estruturas, eu acho, acredito, durante a competição. Foi a quase contratação do Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, que estava no Barcelona. Lembra dessa história? Lembro. O Roberto até ele faz algum comentário e todos Como é que ele ia ser recebido no grupo? Nossa, era um atacante, artilheiro, goleador. E o negócio parece que ficou por um fio. Sim. Porque o Vasco da Gama, através dos seus presidentes, dirigentes, se não me engano, até do saudoso Eurico Miranda, junto com Antônio Soares Calçado, eles não admitiam, eles tiveram que fazer alguma coisa lá dentro dos bastidores. Nossa Senhora, nosso maior ídolo. Agora, você já imaginou Zico e Roberto Dinamite, homem goleador, entendeu? Pô, por onde ele passou, se não me engano, acho que no retorno dele, Vasco e Corinthians, ele fez 4 ou 5 gols. E, olha que coisa! E fora o que ele já tinha dado de trabalho para a gente, desde a base, desde o juvenil. Eu já sofria com ele. Então, pô, seria maravilhoso se tivesse dado tudo certo. Um baita de um ser humano, um artilheiro nato, batedor de falta. Ia ser uma doideira. Zico batendo falta e Roberto batendo falta. Nossa Senhora. Ia ser a consagração de Dinamite, tenho certeza. Mas aí não conseguiram o Dinamite, aí contrataram o artilheiro das decisões, o Nunes, né? Nunes sempre foi um jogador de grande... Que vocês já conheciam, né? Ele já era do Flamengo, né? Ele fez uma parte da base com a gente. Depois, por oportunidades que ele buscou, alguém se interessou, ele foi caminhar lá para o Nordeste, né?
se não me engano, passou pelo Santa Cruz. Santa Cruz. Ele, Fumanchu, que era cria também do Fluminense. E Ramon. E Ramon, exatamente. Ramon, centroavante, que chegou a jogar muito, muito com o Roberto, no Vasco da Gama. Então, mas a vida do futebol é exatamente isso, né, Elias? Aparecem as oportunidades e, pela graça de Deus, Nunes volta com aquele fogo todo, honrando a sua posição, como sempre foi dito, artilheiro das decisões. Em jogos importantes ele sempre compareceu, e a gente, graças a Deus, teve o privilégio de ter um atacante como esse. Pois é. Voltando à campanha do Brasileirão, uma derrota apenas durante a primeira, segunda e terceira fase. Semifinais, eliminou Curitiba. Curitiba que tinha Escurinho, Luiz Freire, Wilson Tadei, era um timaço. Mas aí, a grande final contra o Atlético Mineiro, que era outra verdadeira seleção. Toninho Cerezo, Éder. Saudoso Chicão, Éder, Reinaldo. Zé Carlos era um outro centroavante que eles tinham. Pedrinho, o ponta-direita, que veio do Internacional. Ele veio para o Vasco da Gama, do Vasco ele foi para o Atlético Mineiro. E João Leite, goleiro, baita de um goleiro. Vantuí, era Luizinho, a zaga era Vantuí, Luizinho. Tinha meu Deus, Nelinho, lateral direito. Sim, Nelinho. Vanderlei, lateral esquerdo. Então, um timaço. E tinha que ter o Palhinha, o antigo Palhinha, primeiro centroavante, Palhinha. E a gente teve lá, né, dentro desse jogo, que nós perdemos o primeiro jogo lá em Minas, a gente teve uma certa desavença em relação ao jogo verbal. O jogo verbal... Calor do jogo. Calor do jogo, isso acontece. E eu tive a infelicidade de tomar uma cotovelada dele em bola parada, né? Todos são sabedores disso. Eu fui um zagueiro que eu era cirúrgico. Sim. Agora, cabe ao juiz fazer a interpretação, não é o adversário. E eu, dentro do que você tinha de provocação, você respondia da mesma maneira, né, verbalmente. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Então, a gente tenta, depois que acaba o jogo, tudo é festa, vale a pena, estamos juntos, mas eu não tenho no meu currículo que eu tenha, fora de um lance premeditado, eu ter ferido ou machucado algum colega de profissão. Eu não tenho no meu currículo. Mas eu tenho hoje uma lembrança triste, que esse lado aqui, ó, sim, desde 80, eu não escuto mais. Olha só. Eu tive uma cotovelada, isso aqui simplesmente virou cacos. Daqui, ó, do meu maxilar, eu tive uma fratura de bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial. Daqui a aqui. Né? E, logicamente, foi o próprio Palhinha que ocasionou isso. Mas, ó, eu estou com saúde, graças a Deus. Eu me lembro desse cirurgião de bucomaxilofacial até hoje, que Deus o tenha dado vida nesses momentos. Doutor Itaí Lessa, em frente ao portão 18 do Maracanã, foi a clínica dele que me levou a fazer essa cirurgia. O cara da área, espetacular, mas, infelizmente, na época, ele jogou aberto e falou, ó, você vai ficar com pouca audição. Né? Mas faz parte do jogo. Aquilo que eu falei anteriormente, a minha saúde está perfeita,
não escuto nada desse lado, mas estou em outras situações, poderia ter sido pior, né? Pela pancada que foi, eu poderia ter caído morto, sem reação nenhuma, mas é vida que segue, o importante é que a gente está bem, mas é para a gente lembrar, né? Um ato bem premeditado. Não vou falar em outras palavras, mas foi um negócio premeditado, porque antes dessa bola chegar, cruzada pelo Pedrinho, o gaúcho, que cruzou, antes dela chegar na área, eu já estava estendido no chão, desmaiado. Eu saí do campo desmaiado e logo em seguida, graças ao Márcio Braga, ele fretou um avião pequeno, nós viemos para o Rio de Janeiro, eu já fui logo para um hospital para ser internado, e dali fez a cirurgia. São coisas da profissão. Saí bem, dei a volta por cima, estou aqui com meus 67, bem vivido, e na graça de Deus. Isso é que é importante, ali. E como é que foi assistir a final no hospital? Olha, eu fiquei dopado. Jogou grande parte dos jogos. A minha esposa estava comigo, acompanhou, como está comigo até hoje, e eu fiquei aquilo meio que dopado. Eles não poderiam me deixar, durante o jogo, eu me emocionar em participar. Mas era passado tudo por ela, eu vi que eu fiquei meio bobão, foi colocado alguma coisa para mim ficar calminho, mas tive a oportunidade, através de um amigão nosso, que não era jogador de futebol, Paulo, que ele sempre frequentava os treinamentos recreativos que a gente tinha anterior aos jogos. Ele passou lá pela clínica e conversou com a minha mulher, e eu estava assim, meio que sonolento e tal. Eu falei, não, você não vai mandar uma mensagem? Partiu do Paulo, ele é saudoso também. Você não faz uma... Mas eu falei, não estou conseguindo escrever, isso o quê. Aí a minha mulher, com a letra dela lá, bonita e tal, olha, estou bem, jogue por mim e espero que a gente se consagre hoje. Tipo assim um negócio, mas jogue por mim, eu estou ótimo, estou bem. Jogue por mim que nós vamos ser campeão aqui. E deu no que deu. A mensagem foi lida dentro do vestiário pelo Adílio, e graças a Deus foi uma outra marca que a geração Zico deixou, pela bravura das falas que a gente sempre teve, em respeito a todos nós, atletas, que tivemos esse privilégio de conviver. Isso é marcante. É verdade. Falamos em tantos nomes, mas eu quero que você fale de um nome especial. A importância dele nesta campanha. Estou falando do comandante, o técnico Cláudio Coutinho. Qual a importância dele na formação desse time que se tornou histórico e vencedor na história do Flamengo? Olha, eu vou ser muito simples, porque o Cláudio Coutinho, ele foi um estudioso do futebol, mas na minha vida profissional eu nunca vi um agregador de atletas, porque partiu dele, e juntamente com a liderança de Zico, Capezziani, eu também tive o privilégio de participar, de que todos os atletas teriam que ser reverenciados. Naquela época, você sabe que ficavam 5 jogadores só de reserva. Jogavam 11, 5 ficavam reserva, e tinha, vamos falar assim, a grosso modo, dá 16. Vamos falar que mais 10 iriam para casa, ficavam em casa,
e lá pelo radinho, torcendo e tal. Aí partiu da cabeça do capitão, nosso saudoso Cláudio Peixe Coutinho, de que, vamos dizer, você receberia X se você ganhasse o jogo, os que estivessem atuando, e os que entrassem na mesma proporção dos que jogaram. E os que não conseguiram entrar, eles ficavam com a metade de X. Era meio X. Sim. O que acontecia? Esses outros 10, eles ficavam lá, essa semana eu não fui selecionado, não sei o quê. Mas na cabeça do capitão, esses ajudavam a gente a treinar a semana toda. Claro. E nós chegamos a um consenso de que esse menos X teria que ser dividido pelo meio para motivar eles a ter... Porque o time era ganhador. E o time sendo ganhador, o que acontecia? Eles passaram a não ficar em casa. Quando a gente chegava com o ônibus no Maracanã, quando era jogo dentro do Rio, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e tal, todos eles estavam na porta esperando o ônibus chegar, eles entravam conosco e estavam todos ali torcendo, você entendeu? Eles iam para a arquibancada, iam para as cadeiras, onde tinha o local correto. Olha, o capitão, junto com o Domingo Bosco, com o Zico, com essas lideranças que eu citei, motivavam. Então, todos eram premiados. Esse meio X, né? Metade do meio X, dava para você fazer a tua cesta básica, dava para você botar a tua gasolina para treinar toda semana. Então, olha que grandeza que existiu dentro desse grupo, até o tempo que eu fiquei. Era voltado tudo para o bem maior. E vou citar mais para você. A galera, como eram chamados os mordomos da concentração, antes de nós irmos para o estádio, passava a sacolinha. Os 16 ou 17, que de repente tinha algum em dúvida que estava machucado, ia fazer o teste no vestiário, estava lá 16, 17 ou 18, até 18 concentrava. Passava a sacolinha e todo mundo deixava, né, a esmolinha, e era para os 8, 10 funcionários que nos recebiam na concentração. É gratificante, cara. Por isso que, sabe, uma coisa puxa a outra. Sim. Essa exposição, faço bem, mas faço bem para todos que estão colaborando para o intuito disso que a gente foi buscar, que foram os campeonatos, que foram receber as pessoas que vieram de fora, não é? Então, Elias, coletividade tem os desencontros de ideias, mas vamos nos colocar que dentro desses desencontros o objetivo maior é que se chegue num denominador comum para a grande vitória que foi conquistada. Esse é o ponto crucial da coisa. Verdade. Graças a Deus, graças a Deus. Rondinelli, ele foi realmente o topo de tudo aquilo que ele ficou durante os 3 anos, que Deus o tenha. Ele tem um filho maravilhoso, que é a apelidade de Cascão, Paulo César Coutinho. A gente tem uma amizade muito grande, um beijo no seu coração, mas um exemplo de pai, um exemplo de profissional, e por isso conquistou tudo que teve oportunidade junto conosco. Maravilha, que história. Rondinelli, para encerrar nosso papo, fazer uma última questão aqui. Sempre eu encerro com um convidado, faço uma brincadeira. Eu escalo o time campeão e o convidado define esse time em uma frase.
Eu vou fazer isso com você. Eu vou escalar aquele time que disputou as 2 finais contra o Atlético Mineiro e você vai definir esse time em uma frase. Pode ser? Sim. Vamos lá. Raul, Toninho, Rondinelli, Manguito, Marinho e Júnior, Andrade, Carpegiani, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Júlio César. Técnico Cláudio Coutinho. Rondinelli, define esse time, esse grupo em uma frase. Me arrepiou aqui, eu não posso fugir dessa frase. Amor e gratidão a todos aqueles que puderam fazer com que nós comemorássemos o primeiro campeonato brasileiro de muitos outros que estão vindo por aí. Maravilha. Cefni. Muito obrigado, Elias. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e espero, quando eu for ao Rio, nos encontrarmos para você autografar esse livro aqui. Você tem história, e muita história aqui nesse livro. Com o maior prazer, maior carinho. Um beijo no seu coração, nossas saudações rubro-negras. Sempre vou estar frisando, geração Zico, agradecendo a todos vocês, 12º jogadores. Muito obrigado pelo carinho. Conversamos com o Antônio José Rondinelli Tobias, o Rondinelli, o deus da raça, campeão brasileiro em 1980 pelo Flamengo. Abraço, Rondinelli. Muito obrigado, hein? Valeu, garoto. Fica com Deus. Tchau. Nunes Silvestre. Ainda Nunes. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Golaço sensacional, golaço de Nunes. Que gol maravilhoso do centroavante do Flamengo. Fintou para um lado.